Queridos irmãos e irmãs, hoje, com esta quarta-feira de cinzas, começa a Quaresma. Todos os anos, por meio da Mãe Igreja, Deus concede aos seus fiéis a graça de se prepararem na alegria do coração purificado para celebrar as festas pascais, a fim de que, participando nos mistérios da renovação cristã, alcancem a plenitude da filiação divina. Assim, de Páscoa em Páscoa, podemos caminhar para a realização da salvação que já recebemos graças ao mistério pascal de Cristo. De fato, foi na esperança que fomos salvos. Este mistério de salvação, já operante em nós durante a vida terrena, é um processo dinâmico que abrange também a história e toda a criação. São Paulo chega a dizer: até a criação se encontra em expectativa ansiosa, aguardando a revelação dos filhos de Deus. Nesta perspectiva, o Papa Francisco oferece, como todos os anos, algumas propostas de reflexão que acompanhem o nosso caminho de conversão nesta Quaresma. Em primeiro lugar, o Papa fala da redenção da criação. A celebração do Tríduo Pascal da Paixão, Morte e Ressurreição de Cristo, ponto culminante do ano litúrgico, sempre nos chama a viver um itinerário de preparação, cientes de que tornar-nos semelhantes a Cristo é um dom inestimável da misericórdia de Deus. Se o homem vive como filho de Deus, se vive como pessoa redimida, que se deixa guiar pelo Espírito Santo e sabe reconhecer e praticar a lei de Deus, a começar pela lei gravada no seu coração e na natureza, beneficia também a criação, cooperando para a sua redenção. Por isso a criação, como diz São Paulo, deseja de modo intensíssimo que se manifestem os filhos de Deus, isto é, que a vida daqueles que gozam da graça do mistério pascal de Jesus se cubra plenamente dos seus frutos, destinados a alcançar o seu completo amadurecimento na redenção do próprio corpo humano. Quando a caridade de Cristo transfigura a vida dos santos, estes rendem louvor a Deus e com a oração e a contemplação e a arte envolvem nisto também as criaturas, como demonstra muito bem o cântico do Irmão Sol de São Francisco de Assis. Neste mundo, porém, a harmonia gerada pela redenção continua ainda, e sempre estará, ameaçada pela força negativa do pecado e da morte. O segundo ponto da mensagem do Papa para a Quaresma é a força destruidora do pecado. Quando não vivemos como filhos de Deus, diz o Papa, muitas vezes adotamos comportamentos destruidores do próximo e das outras criaturas, mas também de nós próprios, considerando de forma mais ou menos conscientes que podemos usá-los como bem nos apraz. Então, sobrepõe-se a intemperança, levando a um estilo de vida que viola os limites que a nossa condição humana e a natureza nos pedem para respeitar, seguindo aqueles desejos incontrolados que no livro da sabedoria se atribuem aos ímpios, ou seja, a quantos não têm Deus como ponto de referência das suas ações, nem uma esperança para o futuro. Se não estivermos voltados continuamente para a Páscoa, para o horizonte da ressurreição, é claro que acaba por se impor a lógica do tudo e imediatamente, do possuir cada vez mais. Como sabemos, a causa de todo o mal é o pecado, que desde a sua aparição no meio dos homens interrompeu a comunhão com Deus, com os outros e com a criação, à qual nos encontramos ligados, antes de mais nada, através do nosso corpo.
Rompendo-se a comunhão com Deus, acabou por falir também a relação harmoniosa dos seres humanos com o meio ambiente onde estão chamados a viver, a ponto de o jardim se transformar num deserto. Trata-se daquele pecado que leva o homem a considerar-se como Deus da criação, a sentir-se o seu Senhor absoluto e a usá-la não para o fim querido pelo Criador, mas para interesse próprio em detrimento das criaturas e dos outros. Quando se abandona a lei de Deus, a lei do amor, acaba por se afirmar a lei do mais forte sobre o mais fraco. O pecado que habita no coração do homem, manifestando-se como avidez, ambição desmedida de bem-estar, desinteresse pelo bem dos outros e muitas vezes também do próprio, leva à exploração da criação, das pessoas e do meio ambiente, movidos por aquela ganância insaciável que considera todo desejo um direito e que, mais cedo ou mais tarde, acabará por destruir inclusive quem está dominado por ela. Em seguida, o Papa vai refletindo sobre a força sanadora do arrependimento e do perdão. A criação tem urgente necessidade que se revelem os filhos de Deus, aqueles que se tornaram nova criação. Se alguém está em Cristo, é uma nova criação, diz São Paulo. O que era antigo passou, eis que surgiram coisas novas. Com efeito, com a sua manifestação, a própria criação pode também fazer Páscoa. Abrir-se para o novo céu e a nova terra. É o caminho rumo à Páscoa, chama-nos precisamente a restaurar a nossa fisionomia e o nosso coração de cristãos através do arrependimento, a conversão e o perdão, para podermos viver toda a riqueza da graça do mistério pascal. Esta impaciência, esta expectativa da criação, ver-se-á satisfeita quando se manifestarem os filhos de Deus, isto é, quando os cristãos e todos os homens entrarem decididamente neste parto, que é a conversão. Juntamente conosco, toda a criação é chamada a sair da escravidão da corrupção para alcançar a liberdade na glória dos filhos de Deus. E a Quaresma é sinal sacramental desta conversão. Ela chama os cristãos a encarnarem de forma mais intensa e concreta o mistério pascal, na sua vida pessoal, familiar e social, particularmente através do jejum, da oração e da esmola. Jejuar, diz o Papa, é aprender a modificar a nossa atitude para com os outros e com as criaturas, passar da tentação de devorar tudo para satisfazer a nossa voracidade, à capacidade de sofrer por amor, que pode preencher o vazio do nosso coração. Orar para saber renunciar à idolatria e à autossuficiência do nosso eu, e nos declararmos necessitados do Senhor e da sua misericórdia. Dar esmola para sair da insensatez de viver e acumular tudo para nós mesmos, com a ilusão de assegurarmos um futuro que não nos pertence. E assim, reencontrar a alegria do projeto que Deus colocou na criação e no nosso coração. O projeto de amá-lo, a Ele, aos nossos irmãos e ao mundo inteiro, encontrando neste amor a verdadeira felicidade. A Quaresma do Filho de Deus consistiu em entrar no deserto da criação para fazê-la voltar a ser aquele jardim da comunhão com Deus que era antes do pecado das origens. Que a nossa Quaresma, diz o Papa, seja percorrer o mesmo caminho
para levar a esperança de Cristo também à criação, que será libertada da escravidão da corrupção para alcançar a liberdade na glória dos filhos de Deus. Não deixemos que passe em vão este tempo favorável. Peçamos a Deus que nos ajude a realizar um caminho de verdadeira conversão. Abandonemos o egoísmo, o olhar fixo em nós mesmos e voltemo-nos para a Páscoa de Jesus. Façamos-nos próximo dos irmãos e irmãs em dificuldade, partilhando com eles os nossos bens espirituais e materiais. Assim, acolhendo na nossa vida concreta a vitória de Cristo sobre o pecado e a morte, atrairemos também sobre a criação a sua força transformadora. Tenha uma quaresma abençoada. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.